Fala galera, pronto para mais uma live de domingo, como prometido. Vamos falar um pouquinho sobre erros na dieta que acabam prejudicando a nossa evolução. O pessoal tá entrando aí, tô dando uma ajustada aqui na... Fala pessoal, boa noite, obrigado já primeiramente pela presença. A gente vai abordar um pouquinho hoje sobre alguns equívocos, né? Alguns erros na dieta que passam às vezes despercebido e a gente comete, né? E prejudica de uma forma bem relevante o nosso emagrecimento, a nossa evolução, tanto para ganho de massa muscular como emagrecimento, né? Boa noite, gente. O pessoal tá entrando, esperar mais um pouquinho. Boa noite, TT, tudo bem? Bora, Ana, tamo junto. Esse pessoal tá entrando. E aí, gente, final de semana já sendo concluído. A gente tem o hábito de falar que a semana voa e final de semana, mas ainda decola, né? Então a gente vai falar um pouquinho, gente. Eu tô indo já pro 4º ano de trabalho, né? Como nutricionista. Mas a gente já vive isso desde sempre, né? Eu adentrei a faculdade de nutrição em 2013 e desde 2013 comecei a participar de alguns estágios, comecei a me engajar mais nessa área e daí a gente acabei conhecendo as pessoas, né, de uma forma mais íntima, né, na questão da avaliação nutricional, da conversa, da amizade e tudo mais, e a gente vai entendendo, né, quais são os maiores equívocos. Então eu vou anotando tudo isso numa cartilha que eu tenho aqui e tô passando tudo para vocês, que é o que realmente prejudica a dieta das pessoas, né? É o que realmente prejudica a evolução de todo mundo. Então acho que a gente já pode iniciar. Combinado era 8 horas, 8h05 já. Não tá fixado? Vou fixar aqui, se eu coloquei, deixa eu ver aqui. Não, tá fixado sim, deixa eu ver. Bom, deixei aqui em cima sim, mas eu achei que tivesse fixado. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre erros da dieta, né? O que realmente prejudica a evolução das pessoas. Mas deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver se eu consigo aqui. Só para ficar melhor. Vamos ver se a gente consegue aqui, mandar aqui para vocês. Fixar comentário. Então, pronto, fixado, né? Eu deixei aqui em cima, em cima da tela tem o tema, mas agora eu deixei fixado para vocês, fica mais fácil, né? Então, gente, falando um pouquinho sobre a live de hoje, né? O tema realmente é erros na dieta, o que realmente atrapalha e o que realmente não atrapalha. Um dos maiores equívocos que eu vejo hoje na dieta é aquele famoso é fit e é à vontade. Eu via isso muito na faculdade, né? Às vezes as pessoas que estavam ao nosso redor, elas substituíam, sei lá, eu tô com morrendo de vontade de comer uma fruta e acabava comendo um punhado de castanhas. E olha que castanhas é um baita de um alimento, rico em gordura monoinsaturada, ricos em gordura poliinsaturadas, que são estruturas, são gorduras que são relacionadas com a saúde cardiovascular, com melhora a saúde cardiovascular. Isso é muito evidenciado hoje na ciência. Então sim, nós temos que introduzir no nosso planejamento dietético mais gorduras desse caráter, poliinsaturado e monoinsaturado, que são características de insaturado. Onde a gente encontra isso? Em castanhas, em abacate, pasta de amendoim também, por que não? Coco, azeite extra virgem, por isso que a gente acaba indicando mais esses tipos de alimento. Mas o que nós temos que entender é que gordura é uma estrutura um pouco mais calórica do que o carboidrato. Então quando a gente faz a substituição, por exemplo, de carboidrato, né, que é uma banana, por gordura, que é as castanhas, a gente tem que fazer uma conciliação aí na questão calórica. E o que eu observo muito, né, isso desde a época da faculdade, que as pessoas acabam fazendo o quê? Aquelas trocas sem pensar, só porque é fit, né, a mídia social coloca como que é fit, as pessoas acham que é à vontade. Então eu fiz uma analogia bem clássica aqui para vocês, só para vocês entenderem, né? Uma banana, normalmente, ela gira em torno de 100 a 120 calorias. Castanhas e caju, ela tem em torno, 8 castanhas, tá gente? Em torno de 30 gramas, 170 calorias.
E o que a gente observa muito no famoso é fit à vontade? Ninguém come só 30 gramas de castanhas. O pessoal vai lá, pega um punhado, é no mínimo 50 gramas de castanhas. Ou seja, está colocando para dentro do seu corpo muito mais caloria. E isso sim vai prejudicar a sua evolução, o seu emagrecimento. O que nós temos que entender é que as castanhas são ótimos alimentos, mas elas têm que ser personalizadas, customizadas para a sua necessidade, na quantidade correta. Senão sim, ela vai atrapalhar. Por isso que muitas pessoas acabam falando, nossa, só isso de castanha, eu adoro castanha. Realmente elas são um pouco mais gordurosas. Um outro ponto que as pessoas acabam confundindo, eu acabei de lembrar aqui, gente. Muita gente fala assim, doutor, eu não consigo comer só 2 castanhas. Aonde surgiu essa questão de 2 castanhas do Pará? Gente, nós temos uma recomendação de selênio de 500 microgramas por dia. É muito difícil a gente conseguir essa recomendação, essa ingestão de selênio por dia. E selênio trabalha muito na função neural, tá? E as castanhas do Pará, 2 castanhas do Pará, elas têm na sua composição 500 microgramas de selênio. Por isso que surgiu essa mística, vamos colocar dessa forma, que tem que ser somente 2 castanhas do Pará. Na verdade, não é na questão calórica, é na questão do selênio. Então, todo mundo deveria sim colocar castanha do Pará, pelo menos 2 castanhas do Pará, todo santo dia na sua dieta, pensando na questão do selênio e não na questão de gordura em si. Pensando na questão da gordura, a gente pode colocar muito mais. Um outro ponto importante, e muita gente acaba esquecendo disso no dia a dia, nutricionistas, gente, profissionais. Da onde os alimentos puxam ou recebem as vitaminas e minerais? Dos solos. E nós temos que entender que o solo do norte do nosso país ele é rico em selênio. Então as castanhas do Pará que são produzidas nessa região, elas são carregadas em selênio. Aqui em São Paulo, as castanhas que você compra, que foram produzidas em São Paulo, não tem selênio. Então tome bastante cuidado, tá? Então vamos relembrar. A questão de 2 castanhas, essa mística é por causa do selênio e não em si por causa da gordura. A necessidade de gordura do nosso corpo é um pouco maior, tá bom? Então isso é o primeiro erro que eu vejo muito aí, clássico, desde 2013, quando eu entrei na faculdade. As pessoas acabam substituindo, né, umas frutas, por exemplo, né, por castanhas, mas não medem as suas porções. E a porção é muito, muito importante, né, senão a gente acaba extrapolando. Uma outra analogia que eu fiz aqui, uma outra associação que eu acho bacana, gente. Ó, hoje está muito em alta a pasta de amendoim. Eu sou um cara que sou fissurado por pasta de amendoim, mas não dá pra gente traduzir ou introduzir para o paciente de uma forma à vontade. Porque a pasta de amendoim, sim, ela é muito calórica e dificilmente você consegue ter um autocontrole. Todo mundo que eu passo pasta de amendoim já falo, tem autocontrole? Estou confiando em você. Porque não é fácil, tá, gente? Só para vocês entenderem, uma colher de sopa de pasta de amendoim, 20 gramas, em média, ela tem 100 calorias. E, de verdade, 20 gramas é uma ponta de colher. Não, é uma colher de sopa bem rasa, é uma ponta de colher. É muito, muito pouco. Então, vamos pensar, uma pessoa come uma colher zona cheia assim, ó, bem alta. Fácil, ela vai conseguir colocar aí 100 gramas de pasta de amendoim. 100 gramas de pasta de amendoim, 500 calorias. Fácil. Mas eu já presenciei aqui na nutrição clínica, nutrição prática, pessoas consumindo 1 kg de pasta de amendoim por semana. Gente, 1 kg de pasta de amendoim por semana. Pensa, se 100 gramas gira em torno de 500 calorias, 1 kg de pasta de amendoim vai ter em torno de 5.000 calorias por semana. E quando a gente pensa em déficit calórico inteligente, o déficit calórico saudável, nós pensamos em torno de 500 calorias por dia. Vaza vezes 7, dá 3.500 calorias. Ou seja, só em pasta de amendoim, essa pessoa se perdeu e tudo que a gente planejou ficou para trás. Tá? Então se atentem bastante. Então não é porque é fit, entre aspas, porque eu não gosto muito da termologia, a questão do o que é fit ou fat, o dependente é a dose, tá? É a quantidade. Então não existe a questão de elemento fit ou fat. Mas pensando um pouco aí de uma forma mais didática, fit não é porque fit é à vontade. Tudo tem que ser calculado, tudo tem que ser tudo tem que ser quantitativo, tá bom? Gente, uma outra coisa que ultimamente eu ando recebendo muitas pessoas com umas dúvidas ou com alguns equívocos na sua rotina, que alimentos diet
é à vontade porque não tem caloria, tá? Primeiramente a gente tem que entender que a nossa Anvisa, dependendo da quantidade calórica, quando for muito baixa, ela pede para colocar 0 caloria. Isso é uma brecha que nós temos na legislação. Mas nós temos que entender também que, por mais que tenha um pouco de caloria apenas, mas não aparece no rótulo, o produto, se você comer em excesso, ele vai te atrapalhar um pouquinho. O que eu ando observando bastante? Aquelas pastilhas house, né? Diet, sem açúcar. Ele realmente não tem um açúcar ali incorporado no alimento. Porém, ele tem caloria. Uma caixinha daquele de house... Opa, balançando aqui. Uma caixinha daquele de house tem em torno, gente, de 14, 15 gramas de carboidrato. Isso varia mais ou menos 60 calorias. O que nós temos que entender também que as pessoas acabam colocando aquela pastilha inteira na boca, uma caixinha fácil. Mas soma todo dia 15 gramas de carboidrato, né? Que é o que contém nesse alimento, nesse house diet, né? Todo dia. Pessoas que pararam de fumar. Todo dia colocando aquela caixinha de house, em tese, né? Entre aspas, sem açúcar. É sem açúcar, porém tem caloria. Vai atrapalhar? Vai atrapalhar bastante. Mas doutor, o que são 15 gramas de carboidrato? Em torno aí de 100 gramas de batata doce. Uma banana, em média. Mais ou menos 12, 14 unidades de morango. É isso que você retira da sua dieta para incorporar essa bala. Mas o que as pessoas fazem, só porque é sem açúcar, as pessoas comem à vontade. Então não tiram, só somam. Isso vai sim atrapalhar de uma forma gigantesca. Gente, um outro ponto que eu separei aqui para vocês. Temperar muito a salada. É um erro clássico que nós temos hoje aqui na reeducação alimentar do emagrecimento. Por quê? As pessoas acabam comprando aqueles molhos prontos, que normalmente eles são riquíssimos, né, em gordura, né? Eles são riquíssimos também em um pouquinho de sódio. Então nós temos que se atentar um pouco em relação a isso. Eles têm caloria sim, então uma folha de alface que tem aí suas 10 calorias, você colocando esse tipo de molho pronto, vai jogar lá para 100, 200 calorias. Então a gente acaba prejudicando e bastante o emagrecimento. Um outro ponto, pensando na questão alimentar. Doutor, o que você passa para os seus pacientes temperarem a salada? Normalmente, gente, eu uso vinagre, limão, eu deixo um pouco à vontade essa questão. Eu tenho pessoas que usam os dois, eu não vejo problema algum. Sal e azeite extra virgem quantificado. Uma colher de sopa, uma colher de chá. Esses dias eu atendi um paciente que a gente preconizou uma dieta de caráter cetogênica, porque era necessário para esse paciente naquele momento. Eram 3 colheres de sopa de azeite. Mas nós temos que entender também que uma colher de sopa de azeite tem 100 calorias. Se eu não conseguir quantificar esse azeite de forma correta na dieta, ele vai te atrapalhar bastante. E o que a gente vê muito, as pessoas colocando azeite à vontade. Então, tome bastante cuidado com essa questão da gordura em forma de óleo, do azeite extra virgem. É saudável, porém em excesso vai atrapalhar a sua dieta. E também com esses molhos prontos, tá, gente? Tem alguns molhos que eu acabo indicando, mas na questão de palatabilidade ele não é tão gostoso não, tá? Eu falo para todo mundo que tempero de salada é tempero de vó, né? É limão, é vinagre e sal, né? E azeite. Um outro ponto, gente. Hoje está crescendo muito uma linha de propagandas enganosas, já podemos colocar dessa forma, que muitas pessoas estão trocando comida por chás. Se atentem bastante a isso, gente. Chá não é alimentação, tá? Chá é uma estrutura derivada de uma planta que tem sim a sua preconização, tem a sua importância, mas não substitui uma alimentação. Por quê? Porque não tem valor nutricional na questão de caloria. Então toma bastante cuidado em relação a isso, gente. Trocar comida por chá pode ser benéfico por 2, 3 dias na questão de diminuição do peso, mas vai gerar uma super compensação em outras refeições? Tenho certeza que sim. Então se atentem bastante a isso. Chá não é alimento. A gente pode introduzir o chá, mas não para substituir algum tipo de alimento ou de refeição. Tome bastante cuidado com isso, tá bom? Outra coisa que eu separei bastante aqui para vocês, gente. Ignorar totalmente os carboidratos.
O carboidrato faz parte da nossa vida desde que a gente nasce, desde que a gente está mamando lá no peito da nossa mãe. Mas doutor, é só leite. Gente, leite tem proteína, leite tem carboidrato, que é lactose, e leite tem gordura. Então os carboidratos fazem parte. E por fazerem parte, eles aumentam muito a nossa adesão, a nossa aderência à dieta e geram também uma palatabilidade melhorada. Porque faz parte do nosso cotidiano comer carboidrato. Fez parte a vida toda. Como a gente pode sim diminuir a sua ingestão, mas não restringir totalmente. Porque isso vai prejudicar a sua dieta de uma forma muito extrema. De qual forma, doutor? Vai gerar um pico de compulsão em algum momento na dieta. Poucas pessoas não têm esse pico de compulsão. O que nós temos que entender... mas o fisiculturista faz. Gente, eles fazem nas últimas 4 semanas de preparação. E nas semanas que eles estão naquele chamado off-season, eles comem carboidrato mais do que você já comeu a sua vida inteira. É uma quantidade exorbitante. Então, nas últimas 4 semanas, pré-campeonato, sim, eles fazem uma restrição muito grande de carboidrato. Mas é para todo mundo? Não. E não é para a vida toda. Tome bastante cuidado com essa questão de restrição muito severa de carboidrato. Não tem uma aderência ao longo do tempo. E tenho certeza que sim, como alguns exemplos aqui, vai gerar sim uma compulsão alimentar futura. E aí, gente, é muito mais difícil tratar. Tenho pessoas aqui que quiseram restringir feijão, um exemplo que fez parte da vida toda da sua alimentação, restringir feijão por conta própria. Hoje, querem comer feijão o tempo todo, porque gerou uma restrição, no qual ocasionou uma compulsão. Tome bastante cuidado com isso. Um outro ponto, gente, é sobre situações que levam o fracasso a uma dieta, né? Priorizar. Tem pessoas que não priorizam nas refeições intermediárias comida de verdade. Acabam comprando aquele famoso sanduíche natural da padaria. É um bom alimento? Regular, gente, bem regular. Nada substitui aquele alimento que a gente faz em casa. A gente pode sim produzir um lanche na nossa casa e levar. Tá? Tome bastante cuidado com esses produtos que você compra em padaria pronto, que normalmente eles são carregados, por mais que fale maionese light, eles são carregados com maionese que são ricos em gordura, e por ser ricos em gordura vai atrapalhar a sua dieta. Você também não sabe qual tipo de tempero foi usado naquele seu frango desfiado no seu lanche natural. Porque o que muda? Tempero pronto é muito mais barato para a indústria ou para uma padaria comprar e colocar ali. Aumenta, realça o sabor, mas também traz incorporado muito sódio. Isso vai atrapalhar também o seu fator dietético, a sua saúde. Então se atentem bastante a esses pequenos detalhes. Nada melhor do que você fazer um patezinho de atum com... pode usar um pouquinho de requeijão light de casa. Você pode usar uma coisa que eu gosto bastante, o iogurte natural, né? Você colocar um iogurte natural junto com atum ou com frango desfiado e fazer um patê. Uma coisa que eu gosto muito de fazer patê, gente, eu compro ricota, light ou cottage, que são queijos com pouquíssima concentração de gordura e alta em proteína, e você coloca ali junto com o frango desfiado ou com o atum para dar um pouquinho mais de textura ali, ficar um pouco mais cremoso, e coloca no seu pão, monta seu alface, seu tomate e leva para o seu trabalho, ou come aqui na sua casa quando você estiver trabalhando de home. Mas não deixe de comer sempre o que você produz, porque você garante a qualidade alimentar, tá bom? Acho que tem algumas perguntas, gente. Deixa eu ver aqui. Acho que a Jéssica Rodrigues perguntou sobre Coca Zero. Jéssica, realmente Coca Zero não tem caloria, tá? O maior problema da Coca Zero não é o valor calórico, porque tem alguns estudos que mostram que de pessoas que tomaram Coca-Cola Zero e mediram o destro, né, para ver a glicemia sanguínea logo após a ingestão. E realmente não alterou a glicemia, sinal que não tem açúcar nem pequena quantidade. Só que o que acontece com a Coca-Cola Zero? Tem uma adição química muito grande ali. E esses edulcorantes, corantes, podem ao longo do tempo, isso é muito difícil de acontecer, mas ao longo do tempo de uso crônico, atrapalhar ou prejudicar a sua flora intestinal. Aí é um tiro no pé, porque você perde a capacidade de metabolizar alguns nutrientes. Então toma bastante cuidado. Eu sempre falo aos meus pacientes, sempre que for optar por refri, Coca-Cola Zero ou qualquer outro refrigerante zero. Mas não todos os dias, porque isso vai prejudicar a sua flora intestinal, tá bom? Acho que teve mais uma pergunta aqui, deixa eu ver, gente, passando aqui. Cappuccino em cápsula da Três Corações. Para quem não toma café com açúcar, pode esporadicamente? Esporadicamente pode sim, tá? Ele tem um pouquinho de açúcar incorporado,
mas é melhor do que você colocar o açúcar no seu café, tá bom? Esporadicamente não vejo problema. Gente, esporadicamente tudo pode, o que não pode é que faça parte da sua rotina. Eu sempre tenho o hábito de falar que na nutrição você pode tudo, de tudo um pouco. Se atente bastante na questão da quantidade e na rotatividade aí dos seus dias, tá? Eu acho que a TT falou uma coisa que é bacana, descasque mais, desembrulhe menos. Isso é verdade, TT, mas nós temos ótimos alimentos industrializados também, e eu posso citar o whey protein, é um baita no alimento, tá? A gente também tem aleitamento materno, a gente também tem leite em pó da parte infantil, que também é um ótimo alimento. Então nós temos sim alguns alimentos que são ótimos, que a indústria veio para beneficiar de uma forma positiva, tá? Mas na sua grande maioria, TT, cabe muito essa frase aí, descasque mais e desembrulhe menos. Fato, tá? Chocolate 60% a 70% são muito calóricos? Na verdade, eles têm um pouco de caloria porque é uma mistura aí de gordura e açúcar. Quando a gente fala 70% de cacau, eles são mais ricos em gordura, né? Que é o cacau, que é um alimento fonte de gordura, e o restante é incorporado açúcar, né? Então são alimentos que eles têm menos caloria do que um chocolate convencional, mas o mais importante, Renata, não é isso, não é essa questão calórica de comparar, isso aqui é melhor, isso aqui é pior. A relação é que o cacau tem muitos estudos mostrando que ele trabalha como nutriente cardioprotetor. Então sempre que você for comer um chocolate, opte por aqueles que têm maior concentração de cacau, para realmente você estar colocando um alimento de qualidade. Por mais que você vai comer aquela caloria, mas coloque uma caloria de forma qualitativa ali. Eu trabalho muito com chocolate, no mínimo 70%, tá, gente? Por quê? Tem pessoas que não vivem sem o chocolate. E o que eu nutro e faço? Entendo essa necessidade e incorporo na dieta desse paciente. E assim a gente vai traduzindo. Tem paciente, gente, que realmente não dá para encaixar. A necessidade desse paciente é uma necessidade muito além do que a grande maioria precisa. Para um objetivo de foto, um objetivo de palco, é algo muito específico. O que eu faço às vezes, tá? Isso não é 100% fiel, mas ajuda bastante. A gente tira o azeite da salada e coloca um tabletinho de chocolate. Eu troco a gordura do azeite por uma gordura do chocolate 70% cacau. Então é algo que realmente a gente consegue gerar uma caloria, gerar um alimento aí que vai dar uma palatabilidade, dar uma adesão legal para o paciente, sem alterar a caloria do plano alimentar, tá bom? Deixa eu ver aqui, outra pergunta para a gente já voltar. Verdade que o mocotó é saudável? O mocotó é um baita alimento, viu? Eu não vejo problema nenhum. Dificilmente eu preconizo mocotó, porque não faz muito parte da cultura aqui do estado de São Paulo. Mas se as pessoas me solicitam, eu faço uma avaliação nutricional e tento incorporar na dieta do paciente. Eu ando atendendo muita gente que mora na Irlanda, gente, em Dublin principalmente, e lá tem uma praticidade de fazer... como é o nome daquele prato típico do Nordeste? Eu vou lembrar. E daí eu comecei a estudar um pouco mais esse nutriente, né? Aquele da ganhadora do Big Brother. Se vocês lembrarem, coloque para mim aí nos comentários. E eu comecei a entender um pouco mais o que é esse alimento e comecei a incorporar. Porque lá eles têm esse hábito. Olha só que doido, gente. No estado de São Paulo a gente não tem muito esse hábito de comer esse alimento, que eu vou lembrar já já. E lá na Irlanda, esses brasileiros têm. E os irlandeses também têm, né? Eles fazem uma forma simples, em pó, só dilui na água assim e coloca, e toma, né? Cuscuz, Jéssica, isso mesmo, cuscuz, lembrei, ó, deu um branco aqui. Então lá na Irlanda eles têm um hábito muito, muito bacana de comer cuscuz, e essas pessoas que eu estou atendendo de lá, eles começaram a me solicitar, eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre o alimento e comecei a incorporar também, tá bom? Fala, Felipão, forte abraço, meu amigo. Às vezes não consigo comer a quantidade de proteína, frango ou carne, no almoço e jantar. Posso complementar com whey protein? Felipão, pode e deve, tá? Tome cuidado quando você não consegue comer toda a proteína, porque essa proteína que a gente ajusta, calcula para você, é pensando em 2 pontos. Prevenção ou manutenção da sua massa muscular e também na questão de saciedade. Se você deixa de comer a proteína de forma adequada, a chance de você no emagrecimento perder essa massa muscular é uma chance maior. Então o que você deve fazer? Complementar com outro tipo de proteína. Uma coisa que eu gosto muito de fazer para os meus pacientes. Tem uma dificuldade de comer muitas carnes? Coloquei para você lá 150 gramas de carne vermelha. O que você pode fazer? A cada um ovo, você desconta 40 gramas da carne.
Então o que eu faço? Às vezes eu coloco lá para o paciente 80 gramas de carne e coloco 2 ovos cozidos na salada. É uma forma de você comer mais proteína sem ser aquela quantidade de carne realmente, tá? Renata, qual a diferença entre açúcar refinado, demerara e mascavo? Gente, isso é uma pergunta muito importante. Eu recebi até na minha caixinha de perguntas. Eu fiz um Reels, vou soltar essa semana para vocês. Falando um pouquinho de uma forma mais conceitualizada, açúcar refinado é aquele que realmente recebeu um beneficiamento na indústria. Tirou toda a casca do açúcar, né? Derivado ali da cana, tirou toda a casca do açúcar e ele perdeu as vitaminas e minerais. Já o demerara e o mascavo, eles não sofreram esse beneficiamento. É um açúcar mais puro, vamos colocar dessa forma. Qual que é a diferença na questão calórica? Nenhuma. Açúcar é açúcar. A diferença no valor nutricional. Açúcar refinado não tem nutrientes, só tem caloria de carboidrato, de glicose, né? E frutose. E o açúcar demerara e mascavo, ele tem vitaminas e minerais. Mas, gente, de verdade, a quantidade é irrelevante. Não busquem ingerir vitaminas e minerais através de açúcar demerara ou açúcar mascavo. Eu falo para todos, açúcar é açúcar. Se você quer mais vitaminas e minerais, come mais folhas e legumes. E ponto, tá? Cuscuz, isso mesmo. Cara, essa questão do ovo aí facilita bastante. Mas também se não tiver, o paciente, eu coloquei 30 gramas... Porque o que importa para o nosso corpo é que você come de proteína desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Então, se o paciente eu coloquei lá 30 gramas de whey protein como uma refeição intermediária, ele pode subir um pouquinho esse whey protein para sanar essa deficiência que ele teve no almoço aí, não vejo problema algum. Isso também, gente, eu trabalho muito com algumas pessoas que trabalham em indústria e na própria indústria tem ali o refeitório. Mas a parte da proteína, ela é calculada por eles, né? Então ela é mensurada ali e eles não podem pegar à vontade. E o que eu faço então? Eu coloco um whey protein no pós-treino. O paciente come a carne que ele me traduz ali, né? Eu tento prever a quantidade, 70, 80 gramas e incorporo aí um pouco de whey protein como um pós-treino, como um pós-almoço, para completar essa proteína que ele deixou de ingerir de forma correta, tá bom? Renata, e o xilitol? Renata, importante pergunta também, porque o xilitol ele é um adoçante natural que a gente fala, né? Ele é derivado do famoso OL. E eu gosto muito do xilitol, é um dos adoçantes que as pessoas têm uma aceitação bem grande, na verdade. Por quê? Porque ele se assemelha muito ao açúcar na questão da palatabilidade. Nós temos 2 problemas com o xilitol. Eu vejo um problema muito grande, que é a questão do valor. É um valor agregado muito caro. Outra questão, eu não vejo tanto problema assim, mas muitas pessoas relatam aumento de gases. Por quê? Porque o xilitol ele é fermentável na flora intestinal. Não é nenhum prejuízo, tá, gente? Mas é uma formação de gases um pouco maior. Por isso que algumas barrinhas de proteína, que elas são carregadas de xilitol para ficar mais doce, elas se dão muito gases, porque elas são carregadas em xilitol. Deixa eu ver aqui. Gente, 4 pontos que eu queria finalizar, só os erros na dieta, né? 4 pontos que eu queria finalizar para vocês, da questão aí do que você não deve fazer, né? Não deve comer pouco. A questão da nutrição correta não é comer pouco, é comer certo, e às vezes o comer certo é comer mais do que você está habituado a comer, né? Fugir das situações que você gosta, isso é um ponto importantíssimo, porque o nosso intestino ele não interpreta alimento, ele interpreta nutriente. Então por que eu sou obrigado a comer batata doce sendo que eu gosto de arroz? Entendeu? Porque são carboidratos, para o seu intestino é carboidrato, para o seu corpo é carboidrato. Então se atente muito a isso. Eu vejo muito erro assim, de outros profissionais preconizarem, por exemplo, batata doce é proibido comer arroz. Não vejo problema nisso, nunca vi isso na minha vida. Mas você pode comer batata doce, não pode comer arroz? Gente, absurdo, tá? É carboidrato e para o seu corpo é subentendido como carboidrato e ponto final, tá bom? Uma coisa muito importante, gente, desapega daquela necessidade, quantas refeições livres, quantas refeições, entre aspas, lixos eu posso fazer. O que eu mais recebo aqui, doutor, quantas refeições livres eu posso fazer? A ideia da reeducação alimentar não é essa. A ideia é você ter um volume maior de alimento saudáveis na sua semana. E você pode sim fazer suas refeições livres, mas que seja algo casual, não seja algo fixado.
Não é todo sábado à noite. É no seu momento. Então desapega em relação a isso, tá? E também, gente, concentrar no que você está comendo, entender o que você está comendo, né? Ajustar essa questão da sua relação com o alimento, porque isso é importante. E o que a gente vê hoje? As pessoas fazendo alimentação, mexendo no celular, nem sabe a quantidade que está comendo, nem sabe o que está comendo de fato. Então se atentem bastante a isso. Melhore a sua relação do alimento com você, né? Isso é um fato muito importante. Se você quer fazer uma reeducação alimentar, se você quer mudar, se você quer um emagrecimento, se atente ao que você está ingerindo e veja se aquilo realmente faz sentido para você ou não. Lembre que a nutrição é a arte de nutrir o corpo. Você está nutrindo o seu corpo, o seu bem maior. Então se atente bastante a isso, tá, gente? Gente, como combinado, deixa eu ver se a Lua está aqui para a gente iniciar um bate-papo. Queria conhecer ela, vamos ver se vai dar certo hoje. Na quarta-feira deu... Deixa eu ver se ela está aqui. Na quarta-feira deu... Não estava muito boa a internet, né, gente? Ah, não apareceu aqui. Lua, se você estiver online, manda para mim aqui uma solicitação. Vamos ver se a gente consegue colocar você aqui. Para a gente bater um papinho aqui sobre suas dúvidas. Acho que vai ser interessante. Achei você aqui. Vamos ver se a gente consegue. Tá vendo, cara? Tem que jantar antes da live, viu? Ou depois. Pronto. Olá! Tudo bem? Tudo bem? Hoje tá funcionando 100%, hein? Conta pra mim, como que é qual é o seu nome e da onde você está falando? Então, meu nome é Luana e eu sou de Recife, Pernambuco. Da onde? Cortou um pouquinho? Recife. Recife, Pernambuco? E aí, como que tá as coisas aí? Muito calor por aí? Até que hoje pra gente já tá frio. É. Quantos graus tá aí para frio para vocês? Aqui quando dá 23, 24, 21 já tá morrendo de frio. E conta pra mim, Luana, você trabalha com o que aí em Recife? Eu trabalho home office, né? Ah. No Instagram, sou mentora de líderes, advogadas e mediadoras. Então, Pô, que bacana! Curso online. Então você já está habituado a esse mundo online aqui, das lives e tudo mais, né? Acabei de fazer uma, inclusive. Ah, que bacana! Parabéns, parabéns. As pessoas acham que é uma coisa simples, fácil, né? E não é tão simples assim, é muito complexo, mas é algo prazeroso. O feedback do pessoal é algo fantástico, né? Com certeza. Luana, conta pra mim, você já passa com algum profissional da nutrição? Já passou? Como que foi a sua experiência? Ou se você não passou, como que você vê a alimentação, a nutrição hoje para você? Então, na verdade, eu nunca fiz dieta. Assim, sei por um profissional da nutrição. Por muito tempo achei que eu me alimentava bem e, enfim, por não comer tanta besteira na rua e tudo mais. Acontece que na pandemia, eu acho que por ficar muito em casa, muito tempo em casa também, muitas vezes aumentando, comendo mais ou comendo mais doce, ganhei alguns quilinhos, né, na pandemia, como muitas pessoas, e comecei a pensar na dieta. Não só na dieta, como na atividade física. Opa, preciso cuidar da saúde mesmo, né? Porque eu acho que é bem diferente. Então, eu tenho algumas dúvidas que são bem básicas. Certo. Vamos lá, vamos ver se eu posso te ajudar. Eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todos os pacientes. Não sou eu. O que a nutrição pode te ajudar? Pronto. Em primeiro lugar, como eu estou saindo do zero, eu não faço uma dieta, né, exatamente passada por um profissional atualmente, a minha primeira pergunta que chega para mim é: o que é que eu poderia fazer desde agora para ter uma alimentação mais saudável? Mesmo antes de uma consulta, né? De antemão, já digo que admiro muito o teu trabalho e Obrigado. Já quero fazer uma consulta. Então, a pergunta é, antes dessa consulta que nós poderíamos fazer, o que é que eu poderia fazer desde já? Que mudança de hábito, né, ou de alimentação e tudo mais, eu poderia fazer agora para seguir nesse caminho de uma vida mais saudável? Porque mais saudável.
corta o açúcar. Então, corta, corta não sei o quê. E aí, são tantas informações que eu fico confusa. O mais importante de tudo, Ana, é que você tem que fazer uma avaliação de como está a sua dieta, né? Do que você está comendo. E começar a fazer algumas alterações no sentido do quê? Pô, isso aqui não é tão legal, eu acho que esse outro alimento é mais interessante. Vou citar um exemplo para você. Tem muita gente que chega para mim e fala assim, doutor, estou comendo pão francês com mortadela e queijo. O que a gente faz na nutrição? A gente, primeiramente, faz uma mudança qualitativa. Eu vou manter esse lanche dele, só que eu vou alterar um pouquinho. Eu vou colocar um queijo um pouco mais magro, eu vou diminuir um pouco a gordura dessa dieta. Se a pessoa está habituada a comer um queijo prato, o que eu faço? Troco por um queijo mussarela, um queijo fresco, um queijo branco. Troco esse pão francês, não que ele seja ruim, mas eu troco por um pão integral. Por quê? Porque a fibra vai te gerar mais saciedade. Vai te dar mais saciedade ao decorrer do seu dia até a próxima refeição. Um outro ponto importante, vamos tirar essa mortadela, que ela é rica em gordura, vamos adicionar, por exemplo, um peito de peru ou um presunto light, por que não? Então, são essas mudanças de caráter qualitativo. Então, a gente tem que avaliar, pô, isso daqui eu estou comendo muita gordura. Na minha salada, estou colocando muito azeite. O meu arroz e feijão, eu estou comendo um pouco mais. Vamos começar a diminuir um pouquinho. Vamos trocar uma coisa importante, Luana, carnes. Escolher cortes mais magros. Escolher, por exemplo, carne vermelha. Você pode escolher um patinho, você pode escolher uma alcatra, músculo, acém, mignon, são cortes um pouco mais magros. E normalmente eu recebo pessoas que comem, por exemplo, contrafilé, fraldinha, costela. Então, fazendo esses pequenos ajustes, a gente já tem uma ingestão calórica menor e, consequentemente, a gente vai ter um emagrecimento mais consistente. Um outro ponto importante que eu falo para algumas pessoas na questão de qualidade alimentar. Isso já surgiu bastante em algumas palestras que eu ministrei. Gente, uma forma simplista, pega o seu peso e multiplica por 20 calorias. Se você pegar o seu peso, eu peso lá 70 quilos. Se eu multiplicar por 20, 1.400 calorias, é o que você precisa para emagrecer durante o dia. E aí você começa a ajustar, através de alguns aplicativos, a sua dieta em cima dessa composição. É claro que o nutricionista vai fazer um ajuste um pouco mais fino, vai ser a cerejinha do bolo. Vai ajustar quanto de carboidrato, quanto de proteína, quanto de gordura. Mas se você souber a sua necessidade calórica para emagrecer, independente da divisão dos macronutrientes, você vai conseguir evoluir. Porque o que importa para o nosso corpo, o que é soberano para o nosso corpo, é a questão do valor calórico. E depois vem a questão da qualidade alimentar, que é de suma importância também. Então, você fazendo esse cálculo simplista, você vai ter uma ideia de quanto você pode comer e você começa a ajustar o seu planejamento alimentar em cima disso. Não sei se te ajudei nas respostas. Cortou um pouquinho. Agora voltou. Não, eu gostei como é comum nós escutarmos dicas milagrosas. Voltou? Não, tá, cortou. Fala de novo, vamos ver se volta. Tá cortando. Como é comum escutarmos dicas milagrosas, né? É isso aqui que você emagrece. E o quanto que é perigoso isso. É um grande risco para a nossa saúde. Mas, te acompanhando aqui, o quanto que é importante buscar... Ai, que pena. Eita, tá cortando de novo. Eu escutei até... Luana, se você quiser... Opa! Deixa eu ver aqui. Tá cortando de novo. Que pena, gente. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Quem está aí na live pode falar. Bom, gente, eu peguei um gancho um pouco da pergunta da Luana. Luana, depois se quiser colocar aqui nos comentários se é isso mesmo, é que ela acaba observando, né, vendo muito sobre milagres na dieta, né? Sobre o que é milagroso e o que não é milagroso. Isso é uma coisa muito importante, né, gente? Porque cada ano que passa, o nível de obesidade aumenta.
Agora, pensem comigo, se existisse algo milagroso de fato, você acha que isso já não estaria sendo utilizado? Gente, depois de não sei quantos anos já existe a ciência da medicina, mas depois de uma milha de anos, vamos colocar dessa forma, surgiu o único medicamento que é seguro para o emagrecimento. Pela primeira vez, foi postado no nosso FDA americano, Anvisa americana, né? Pela primeira vez, depois de muitos anos, tem um medicamento comprovado que realmente é eficaz para o emagrecimento. Então, gente, você acha que se realmente existisse alguma dieta milagrosa, o nível de obesidade subiria tanto assim? Não é tão simples assim, tá? As escolhas têm que ser favoráveis à sua rotina, ao seu planejamento, ao seu gasto necessário de caloria. Então, se atentem bastante a isso, tá, gente? Não existe milagre na nutrição. Existe planejamento e existe trabalho, tá bom? Gente, muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Vamos ver? Opa, vamos lá para responder a Luana. Importante, Luana. Gosto muito dessa pergunta porque conflita muito com alguns hormônios, tá, gente? Muitas pessoas falam assim, o cortisol alterado, o cortisol isso, o cortisol não serve para nada. Gente, o cortisol é o hormônio responsável por fazer você acordar. É o hormônio responsável por facilitar a restauração do seu corpo durante o sono. Então, o cortisol sim tem a sua necessidade. Por que eu estou falando um pouquinho desse cortisol com a pergunta da Luana? Porque nesse momento, gente, quando a gente já quer começar, porque o cortisol alto vai te gerar uma letargia muito grande. No momento que a gente quer reduzir um pouco mais o cortisol para começar a expressar hormônios que favorecem o seu dia a dia e a sua disposição, você tem que comer uma refeição completa, principalmente do quê? De carboidrato. Porque quando você introduz carboidrato na sua dieta no café da manhã, você já começa a diminuir a expressão do cortisol. Então, uma alimentação de manhã tem que ser rica em proteína, carboidrato e um pouco de gordura. Por isso que os ovos, gente, é tão fácil a gente colocar ovo com pão, por exemplo, um ovo com uma fruta, uma mãozinha com aveia de manhã, porque o ovo tem proteína e gordura já no próprio alimento. Ou senão a gente pode fazer o quê? A gente pode pegar, sei lá, a gente pode fazer um shake. Não vejo problema de fazer um shake, mas você montar o shake para a sua necessidade. Então a gente vai trabalhando com o que realmente você precisa, mas não deixando de aportar os nutrientes necessários, tá bom? Eu já falei isso em alguma live, mas vou finalizar com isso, gente. O nutricionista, ele não julga ninguém, ele ajuda todo mundo. Nosso papel não é julgar, nosso papel é ajudar. Então, quando a gente pensa numa alimentação, eu não vou te falar, você é obrigado a comer ovo, se você não gosta. Eu vou ajustar a sua dieta conforme o seu paladar e a sua necessidade. Eu tenho conhecimento necessário, todos os nutricionistas têm conhecimento necessário, se você não gosta de ovo, para substituir por um outro alimento. Então, essa relação do alimento com você não é o Nutri que ajusta, é o psicólogo. Eu tenho o conhecimento necessário para falar. Se você não quer comer ovo, a gente faz um mix aqui de granola com iogurte que vai ser a mesma coisa. Tá bom, gente? Gente, boa noite, boa semana, vamos com tudo, que a nutrição não pode parar. Até quarta-feira, mais uma live fantástica. Gente, muito obrigado. Luana, obrigado pela presença. Quem quiser participar, só manda um direct para mim, que na quarta-feira a gente está todo mundo aqui. Muito obrigado, boa noite e boa semana.